bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre A Ilha Perdida, da escritora Maria José Dupré. Esse é um livro também infantil, o segundo que vai entrar no canal. É um livro de aventura, de ação, com um pouquinho de comédia, de uma escritora muito popular e por diversos livros, sejam eles infantis, em que esse livro faz parte de uma coleção, de uma saga daquela autora, ou sejam eles adultos. E um exemplo que talvez, escutando o nome da autora, não possa não vir à cabeça, mas escutando o nome do livro, a gente rapidamente sabe sobre quem está falando, é o Éramos Seis. Se você não leu esse livro, provavelmente você entrou em contato ou com as novelas e filmes que foram inspirados nesse livro, ou você pelo menos ouviu falar sobre essa história, que foi uma história muito importante, que vira e mexe tem questão caindo no Enem e outros vestibulares, porque foi um livro que fez muito sucesso com os estudantes. Era um livro muito utilizado por eles na época em que ele foi lançado. Mas hoje o nosso papo vai ser sobre esse livro infantil, que é um xodozinho meu, que tem um lugar especial aqui na minha estante, e que eu tinha muitas lembranças e que foi muito gostoso poder reler e saber que, eu até que eu tinha bom gosto quando eu era criança. Conversando um pouquinho sobre a autora, a Maria José era uma mulher que nasceu no interior de São Paulo e ela não veio de uma família rica, não foi uma família muito abastada, mas uma família que sempre a inspirou, que sempre deu forças para que ela estudasse, lesse, escrevesse, questionasse o mundo ao seu redor. E isso, é claro, teve um peso muito grande na escolha dela de se tornar uma professora. Depois dela ter se formado, ela se casou e quando ela veio a publicar o seu primeiro livro, que foi um sucesso imediato, ela o assinou com o nome de Senhora Leandro Dupé. Ela não foi aconselhada a fazer isso, tanto pelos seus editores, seu marido e os seus amigos, mas foi a escolha dela. A gente tem que lembrar que, há um tempo, o mercado tinha uma tendência de vender mais livros que fossem escritos por homens. Até os livros em que a gente vê que omite o nome, mas que coloca o sobrenome, tinham mais chances de ser vendidos, porque mesmo sem dar essa informação, o leitor podia assumir que era escrito por um homem. Acho que um caso muito famoso disso é o da J.K. Rowling, que é muito famosa pelo Harry Potter e pelos seus tweets de mau gosto, em que ela fez um livro depois do Harry Potter, em que ela assinou com um nome diferente. Mas ela disse que naquele caso não foi por conta de uma pressão editorial, porque, vamos ser bem sinceros, ela já era, tipo, a escritora mais conhecida no mundo, mas sim porque ela queria ver se ela conseguiria emplacar um outro sucesso sem carregar o Harry Potter nas costas. Acontece que há muito tempo, e é muito tempo mesmo, essas coisas estão mudando. Se você for ver o mercado editorial, mesmo que entre os nomes principais possa vir a ter muitos nomes masculinos, ele sempre é um mercado que ele é um mercado que está de portas abertas para mulheres também. A Maria foi uma escritora prolixa. Ela escreveu livros infantis, em que ela tinha uma saga que é, contava histórias de alguns personagens em comuns. Por um exemplo, esse livro fala sobre dois irmãos. Só que no início e no final aparecem personagens que virão a aparecer em outros livros dessa coleção. E ela também escreveu muitos livros adultos. Ela conseguia variar muito bem entre temática e entre público. Além disso, ela fundou a sua própria editora. Agora, falando desse livro em específico, e essa edição, que é meu xodozinho, não é exatamente minha, ela é de uma tia. E aí fica o questionamento: ela esqueceu comigo? Ele é um livro muito interessante, porque ele se passa fora de São Paulo. Esse é um livro que. Esse é um livro muito interessante, né? Os dois irmãos, o Henrique e o Eduardo, eles são de São Paulo e eles vão passar uma temporada de férias na casa dos tios. E a casa desses tios fica muito perto da margem do Rio Paraíba. Então, com as outras crianças daquela fazenda, eles costumam ir até a margem, andar, brincar por ali. E na margem eles conseguem ver que mais à frente no rio tem uma ilha.
E essa ilha é uma prisão paradisíaca. Todas as crianças queriam poder ir para lá. Só que além de ser uma coisa difícil de conseguir, os adultos também não querem deixar. Só que esses dois irmãos, eles são muito travessos. O Henrique, ele é mais corajoso, o Eduardo, ele é mais afobado, mas os dois têm coragem. Após acharem um barco que estava um pouco estragado, perdido na margem do rio, eles mentem para todo mundo da fazenda para conseguir o que eles precisam para poder consertar aquele barco. Eles conseguem piche, corda. Eles mentem pros tios falando que eles vão na fazenda do lado. E que é uma fazenda em que eles iam conversar com as crianças e divertir um pouco, passar o dia por lá e voltar de noite. Esses dias preparam uma marmita para eles e esperam que naquela mesma noite eles possam vê-lo de novo. Só que ao invés de caminhar até a fazenda, eles vão até a margem do Rio Paraíba, pegam aquele barco que eles haviam consertado e viajam para a ilha. E é tudo o que eles esperavam. Aquele é um paraíso na Terra. São plantas perfeitas, a natureza é incrível, é tudo muito lindo, os animais são encantadores. E esse é o problema. É tudo tão lindo que eles se perdem. Eles saem andando por dentro da floresta sem marcar a direção que eles estavam andando. E quando eles lembram que precisam voltar para casa, eles já não sabem onde estão. Perdidos na floresta, eles vagam durante horas e horas, sempre achando que estão mais próximos do rio onde está o barco, mas se percebendo cada vez mais distantes, até que tá de noite. Eles precisam dormir, passar a noite ali, vão levar uma bronca enorme dos tios, mas a maior preocupação deles é achar aquele barco, porque sem ele não tem nem como eles levarem essa bronca. Eles dormem ali e eles passam o próximo dia inteiro também procurando, andando sem roupa adequada para se proteger do sol, sem mais comida, porque eles já tinham comido tudo, porque eles não estavam contando com o desaparecimento daquele barco, sem mais água potável. Eles estão morrendo de sede, de fome, a insolação criando, tá causando febre neles. Eles estão todos doloridos de terem dormido no chão e de terem dormido muito mal, porque aqueles animais lindos de dia se tornaram bestas de noite, pareciam monstros, mesmo que eles não tenham feito nada. Eles estavam com muito medo. E, inclusive, conforme eles vão passando os dias na ilha, eles começam a precisar comer. Eles comem frutas que ainda não estão maduras, só que a pior parte é a água. A água eles tomam diretamente do rio, sem ferver, porque como que eles poderiam fazer isso naquela situação? E em um certo momento, eles veem alguns animais mortos sendo levados pela correnteza. E aquilo dá um aperto no coração, só de você imaginar eles colocando aquilo na boca, o tanto de doença que não tinha. Eles estavam ficando cada vez mais febris, mais cansados, e eles estavam ficando também cada vez mais perdidos. Em um certo momento, o Henrique ele tá muito mal, ele tá com febre, e ele tá com muita dificuldade para se mover. Então, o Eduardo pede pra ele continuar sentado enquanto ele procura alguma coisa para que eles possam comer, se proteger ali naquele lugar que eles estavam. E, e ele vai pela floresta com a promessa de que ia voltar. Só que quem volta, quem, só que quem fala com o Eduardo, na realidade, só que na, a próxima pessoa, só que a próxima pessoa que o Eduardo vê não é seu irmão. É um senhor idoso de barbas longas que manda que ele o siga. Ele tenta explicar que ele tá perdido com o irmão ali. Ele até acha que pode ser alguma espécie de fantasma, de delírio. Só que o homem o obriga mesmo assim. Ele fala que não quer ninguém sujando toda aquela natureza, a descastando ou matando os animais, que ele sabe que sempre vai gente ali para caçar. E obriga o Henrique a ir com ele. Em nenhum momento ele é violento. Ele realmente só obriga o Henrique a ir. Como ele tá muito cansado, ele acaba indo. Eles chegam numa parte da ilha que é completamente diferente de tudo. Ela não tem tantas árvores, ela tem uma cabana e uma caverna bem organizada.
E tem muitos animais ali. Animais selvagens, como micos, onças, todo tipo de animal que você imagina que teria naquele lugar, tinha. E eles eram domésticos. Eles respeitavam Simão, que é esse homem que mandou que ele o seguisse. E eles até eram amigos do Simão. O Henrique é alimentado, é tratado de suas feridas. E ele começa a conviver com o Simão. Em nenhum momento ele pode voltar pro Eduardo, porque o Simão tá sempre de olho nele. E quando o Simão não tá perto dele, ele sabe que os animais estão observando. Simão não é um homem mágico, fantasioso, que conversa com os animais da forma que a gente imaginaria num conto de fadas. Mas ele sim tem uma conexão com os animais e é como se os animais o entendessem. Existem vezes em que o Henrique tenta fugir, mas que os animais o param e levam de volta para Simão. Isso acontece várias vezes. E por conta dessa proximidade forçada, que de novo não é violenta em momento nenhum, eles começam a conversar e se tornar amigos. E o Henrique percebe uma coisa muito diferente no Simão. Ele tá ali porque ele quer, porque ele gosta da natureza, porque ele respeita os animais, ele ama os animais e ele acha que aquela é a única vida que vale a pena. Nada disso de ficar trabalhando de noite, de ficar se desgastando, de ficar só poluindo. Ele acha que aquela vida é muito boa. E pra ele é, porque os animais amam ele por isso. Então ele nunca tá sozinho, mesmo ele sendo a única pessoa até então naquela ilha. O livro tem uma moral clara: respeitar os animais, conviver bem com eles, não poluir a natureza. Esse é um livro para crianças e, e é claro que a autora, em toda a cena do Simão, tá tentando passar a ideia de que as crianças têm que ser boas com o mundo ao redor delas. É claro que tem uma cena que eu acho que isso fica um pouco complicado, porque pensa só, o Simão ele é amigo de uma onça, um animal extremamente perigoso, violento, que acabaria com a gente em um segundo, mas ele é amigo dela. Em um certo momento, os animais chamam ele para cuidar de um cervo que tá doente, que vai morrer, e quando ele morre, todo mundo chora, é um momento muito triste, o Simão chora, o Henrique chora, os animais choram, só que segundos antes, o Simão tinha matado uma cobra porque precisavam passar por ela. E nem ninguém nem pensa naquilo. E aí tudo bem. É uma cobra. Ela é violenta, ela é peçonhenta, pode acabar matando alguém. Mas uma onça também não pode? Então porque é uma coisa bonita, você respeita, você ama, mas a coisa que é feia, aí não pode. Esse livro é uma grande recomendação minha. Ele é um livro muito gostoso. Ele é super curtinho. Eu li ele em 2 dias no máximo. E ele é super rapidinho de ler. Essa edição aqui é da editora. Essa edição aqui é da editora Ática. Ela é muito bem feita. Tem uma diagramação muito confortável. Você vai lendo algumas páginas e passa tão rápido que você não quer largar, que você pensa, falta tão pouquinho. É um livro muito gostosinho de ler, com uma aventura muito gostosa. Acompanhar o Simão e os animais também é muito instigante. Você vê como é a relação dele com eles. A relação dos irmãos com os outros meninos também é muito boa. E quando eles podem sair da ilha, os diálogos que acontecem também são muito bons e que ligam o livro com os outros livros da série. No final, eu só posso deixar minha recomendação, falar que esse vai ser um livro muito gostoso de se ler quando você tá naquele momento em que não sabe o que ler, em que não tá muito animado pra nada, e que vai ser um presente em tanto, e que vai ser um presente e tanto para uma criança. Obrigada por me acompanhar até aqui. Já tem resenha no blog e também tem posts sobre esse livro no perfil literário no Instagram, que o link vai estar sempre aqui na descrição. Eu espero que você se divirta caso leia esse livro. Até mais. Tchau!